Pessoal, tudo bom com vocês? Olha, mais um episódio aqui do nosso podcast, das nossas entrevistas aqui da Agência Lizard. E o nosso objetivo é sempre trazer conteúdo para vocês. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Ramalho. Ele é advogado e sócio no escritório de advocacia Ramalho e Rangel. Era um escritório focado no tributário e hoje está se tornando uma banca full service. Eu vou deixar ele se apresentar melhor, pessoal. E o tema que nós vamos tratar hoje eu acho que é de suma importância para o seu negócio, para o meu negócio e para qualquer tipo de empresário, seja ele pequeno, médio ou grande. Hoje nós vamos falar da LGPD. Para quem não sabe o que significa, é a Lei Geral de Proteção de Dados que vai entrar em vigor no Brasil. Doutor Alexandre, a palavra é com o senhor. Já lhe agradeço por participar. À vontade. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado aí a toda a sua audiência, aos seus colaboradores, todas as pessoas que estão trabalhando para que você consiga botar esse tema tão importante no ar. Eu quero registrar aqui a minha admiração pelo profissional que você é, pelo trabalho que você tem feito, e você sabe que isso é de coração, você conhece, você faz o trabalho da nossa empresa, das duas nossas empresas, tem um escritório de advocacia, tem uma companhia que a gente trabalha com adequação de direito tributário, com compliance fiscal, e você faz um trabalho brilhante. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela iniciativa da sua agência. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado. Então, vamos começar aqui para a gente poder encontrar uma fórmula que fique mais fácil. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Alexandre Ramalho, eu sou advogado especialista em direito tributário e direito empresarial. Tenho um currículo assim, um pouco denso, porque acabei estudando bastante. Enfim, passei pelo direito penal, passei pelo direito civil, processo civil, fui juiz aqui, juiz do Juizado Especial Civil da comarca de Nilópolis, do Rio de Janeiro. Enfim, eu tenho uma história já de 17 anos aí no direito e que dá para a gente uma força maior para poder ajudar, principalmente os empresários que vão estar diante de mais um novo desafio, que é a LGPD, ou, como você falou, Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Essa lei é a Lei 13.709 de 2018, né? Essa lei, na verdade, ela foi editada em 2018, na verdade, ela foi fragmentada, ou seja, ela entrou em vigor, vê se você entende, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi sancionada pelo presidente, mas ela tinha um negócio chamado vacatio legis. O que é a vacatio legis? É o tempo que leva entre a publicação da lei e o momento que ela vai entrar em vigor. O sistema brasileiro, ele entende que quando eu tenho uma modificação no quadro jurídico, no aspecto jurídico. Porque a função da lei principal é regular as relações jurídicas, né? Quando eu tenho uma modificação significativa, ou seja, uma modificação densa, que vai impactar demais a sociedade de uma maneira geral, essa lei acaba tendo um flag, ou seja, você acaba tendo um tempo maior para que ela seja exigida. Ela está em vigor, vê se você entende, ela foi publicada, ela já tem validade, mas ela ainda não tem eficácia. Ela só vai adquirir eficácia, ou seja, ela só pode ser exigida pelos particulares ou pelo poder público a partir do momento que chegar nessa data, ou seja, que essa data de vigência, quando vai iniciar a vigência. E nessa lei da LGPD, nós acabamos tendo um fragmento desse período. Você acabou tendo, ela nasceu em 2018, em 2018, alguns artigos já começaram a valer, tá? Os artigos que impactavam diretamente as pessoas jurídicas ainda não estão em vigor, ou seja, ainda não estão em eficácia, ela está em vigor, mas não tem eficácia ainda, não vai ser cobrada, e por conta dessa questão da pandemia, teve uma medida provisória que estava propondo uma modificação para que ela fosse alterada, para que ela só viesse a entrar em vigor, porque entra agora em agosto, ela só entraria no ano que vem. Mas, assim, o presidente fez isso por meio de medida provisória, mas o Congresso Nacional não ratificou. Ou seja, ela entra realmente em vigor agora em 2020, em agosto de 2020, mas teve uma fragmentação, ou seja,
Algumas outras medidas só vão ser exigidas em 2021 e 2022, tá bom? Então, assim, só para ficar claro, eu acho que deu para todo mundo entender, acredito que sim. Então, sim. O grande objetivo da legislação é tornar a legislação brasileira para que os empresários também estejam em compliance, para que estejam em compliance de dados. Esse termo compliance ele acabou sendo bastante utilizado, ele vem sendo bastante utilizado. Estar em compliance nada mais é do que você está em regular, ou seja, você está cumprindo as normas, está em conformidade com as normas. Isso é estar em compliance. E o compliance ele ganha um vulto muito grande a partir da FCPA, que é a Lei Anticorrupção Americana, de 1977, e tiveram vários casos e vários escândalos nos Estados Unidos de corrupção de empresas americanas. E nessa esteira o mundo começou a caminhar, entendendo que a empresa ela não pode ser uma ilha isolada, da qual você pode fazer tudo aquilo que melhor lhe aprouver. Né? A história do eu sou o dono, eu faço o que eu quero, isso, na verdade, veio sendo modificado ao longo do tempo. O próprio direito civil brasileiro, ele na modificação constitucional, a Constituição brasileira de 88, ela já traz um embasamento que a gente chama da função social da empresa. E o direito civil de 2002 veio e ratificou isso, colocou de maneira expressa que a empresa hoje ela precisa cumprir uma função social. Então, e a função social da empresa não é servir ao dono da empresa, né? E nem servir aos sócios. Ela também vai servir ao dono e também vai servir aos sócios. Mas tem todos os stakeholders envolvidos. São fornecedores, são clientes, são funcionários, né? São colaboradores, é o próprio Estado. Então, a empresa ela acaba tendo uma finalidade social muito maior do que quando ela foi concebida no momento pretérito. De modo que hoje nós precisamos olhar a pessoa jurídica e a empresa de uma maneira mais integrada. Né? Você não consegue mais enxergar ela como um ser absoluto, ela não é mais uma ilha, como foi no passado. E, em razão da FCPA americana, em razão da lei americana anticorrupção, na esteira dos problemas que nós tivemos aqui, o vídeo de Lava Jato, Mensalão, etc., nós tivemos a edição da Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção Brasileira. Você fala, Alexandre, mas isso não tem nenhuma correlação com a LGPD. Mais ou menos. Ela não tem uma correlação direta, mas ela já é um início da modificação de mindset do Estado. O Estado começa a entender que ele precisa intervir mais nas relações, não na relação econômica, mas na relação direta do relacionamento dessas pessoas jurídicas. E o Estado começa a vir punir essas empresas por atos que sejam atos de desvio, atos de corrupção, atos que sejam lesivos ao patrimônio ou lesivos à imagem do próprio país. A gente tem uma listagem, o Brasil, infelizmente, ainda é um dos países mais corruptos do mundo. E para mudar essa imagem, a gente precisa de legislação, a gente precisa de um Estado mais atuante, e a gente acabou vendo a Lava Jato, até a gente vai fazer aqui uma acepção de palavra, mas a Lava Jato realmente ela lavou, né? Ela lavou as empresas corruptas, ela vem lavando, né? Hoje, quando eu saí de casa, inclusive assistindo a CBN, vi que estava, sei lá, acho que já está na 10ª fase da Lava Jato. Hoje teve uma operação Lava Jato no Brasil. Enfim, a gente tem desdobramentos com pessoas jurídicas, empresas privadas, uma infinidade de pessoas presas em decorrência de uma não conformidade com a norma e uma não conformidade com a ética. Né? Estar em compliance também é ser ético, é atuar de maneira ética. E aí faz sentido quando você fala que a LGPD ela vem para regular o interesse da pessoa física, principalmente, que está se relacionando com uma empresa. Porque os dados delas são capturados e, às vezes, ela nem sabe que esses dados estão sendo vendidos, estão sendo manipulados, estão sendo utilizados pelas empresas. E aí não é justo, se a gente parar para pensar, que nós temos um direito muito importante, né, que
faz parte do direito humano, que é o direito à personalidade, que é o direito ao nome, o direito à reputação, e isso poder ser afetado por uma interpretação ou por um vazamento de dados, sem o qual você, às vezes, nem sabe que foram utilizados. Então, assim, só para a gente poder apontar, eu trouxe esses dados iniciais, espero que tenha sido claro, e, enfim, se ficou alguma dúvida, é só perguntar. Doutor Alexandre, digamos, tá? Vamos trazer para uma situação que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Eu sou uma agência, tá? Eu atendo o senhor, eu atendo as duas empresas do senhor, eu tenho acesso aos dados do seu cliente. Eu, como agência, tá? Imagina eu como agência, ou vamos pensar numa concessionária. Eu tenho meu ERP, eu tenho meu fluxo de automação, onde eu faço captura de lead ali na internet, ele deixa o nome, ele deixa o CPF, ele deixa e-mail. Eu primeiro não posso vender esses dados, né? Isso daí configura crime, se eu pegar e vender esses dados para um terceiro. Então, Pedrão, vamos lá. Na verdade, não é crime, tá? Essa legislação, ela não criminaliza essa conduta. O que ela faz é impor uma sanção civil se houver um descumprimento, tá? É evidente, é crime se for, por exemplo, você vazar um dado que é um dado protegido por sigilo. Imagina que você trabalha num banco e você vaza, por exemplo, os dados da minha conta bancária. Aí você comete um crime, mas não é em razão da LGPD, é em razão de uma outra legislação específica que impede que dados sigilosos sejam vazados. Então, aí nessa conduta é crime, entende? Mas não da LGPD. No contexto da LGPD, é uma infração civil, entende? Então, assim, para a gente poder contextualizar, até pegando um gancho do que eu estava falando anteriormente, aonde nasce a LGPD? Ela não nasce só no compliance, ela nasce em 2016 na GDPR da Europa, que é a General Data Protection Regulation, ou seja, é a legislação que regula dados na Europa. Então, essa legislação europeia, ela, digamos assim, ela é a mãe da LGPD. Se você for analisar a GDPR, você vai ver que ela tem uma similitude muito grande com a LGPD. Dá para dizer que ela realmente é a mãe da LGPD. Tem as suas nuances, é evidente, mas ela é muito simétrica, inclusive, nas filosofias. É engraçado que hoje cedo eu estava conversando com um amigo, por acaso, sobre LGPD, e ele estava me perguntando, achando que na verdade, o Brasil ele estava entrando numa vibe de modernidade, e isso era um ponto de modernidade. Na verdade, o Brasil está sendo levado a essa situação. Por quê? Porque o mundo todo está exigindo que os países, de uma maneira geral, sejam mais claros com o seu povo, sejam mais alinhados, porque, assim, ele quer exigir que você seja ético, mas ele não é ético, ele enquanto Estado, né? Então, assim, isso também precisa partir de um movimento mais centrípeto, né? Você tirar ele de fora, do poder do Estado para fora, e não do povo para o Estado. Então, é importante a gente entender que ela nasce para desmistificar um pouco essa questão na União Europeia, né, na GDPR, e é o filhote dela, a GDPR, ela nasce em 2016, né, na União Europeia, e o filhote dela, que é a LGPD brasileira, ela nasce em 2018, através da Lei 13.709, e começa, então, a nossa saga para tentar ter um pouco mais de respeito, né, e dar um pouco mais de dignidade para o usuário do sistema, para que ele consiga, pelo menos, saber que os dados dele estão sendo utilizados. Alexandre, aproveitando agora o gancho do que o senhor acabou de falar, o senhor, como especialista do direito tributário, qual a sua indicação, tá, para a empresa dar o primeiro passo para implementar a LGPD e mais ou menos quanto tempo ela vai levar para essa implementação e adequação da estrutura, até pensando em nível estrutura, o que ele precisa de estrutura, o que ele precisa fazer, quais são os primeiros passos? Então, Pedrão, muito boa a tua pergunta e acho que isso vai ajudar muito para as pessoas que estão interagindo com a sua agência. A gente precisa olhar para isso de uma maneira escalada. A gente tem que pensar que a gente tem níveis diferentes de empresa. É evidente que o impacto que a LGPD vai causar numa empresa que tem 40 mil funcionários é diferente do impacto que vai causar, por exemplo,
para uma empresa que tem 100 funcionários ou 10 funcionários, né? O porte da empresa, nesse momento, eu penso que é um ponto bem importante, né? E é evidente que o trabalho que você tem para organizar dados, um mapeamento de meeting de dados em relação a uma empresa de grande envergadura, né? Tem empresas que, por exemplo, têm 1 milhão de contratos, né? Você mesmo saiu de empresas grandes, você sabe que os volumes são muito grandes, muitos funcionários espalhados em vários países, vários estados, e aí você precisa entender e fazer uma interação muito maior. Você precisa... a gente tem uma máxima que a gente estuda na academia. Eu ainda faço um MBA em Compliance na Universidade Paulista de São Paulo, e a gente tem a Universidade Paulista de São Paulo, ficou meio redundante, mas o nome dela é Universidade Paulista e ela fica em São Paulo, né? Então, a gente tem uma discussão acadêmica e o que a gente percebe é que o maior problema, seja para a adequação do compliance, e aí é muito próximo, é muito simétrico isso, ou da LGPD, ou de qualquer coisa que tenha uma intervenção interna ou externa, é o apoio incondicional da direção. Ou seja, você precisa do apoio dos órgãos maiores da companhia, dos órgãos decisores, da direção da empresa, para que você consiga convencer os colaboradores de que eles precisam ser éticos na relação, eles precisam entender como isso funciona, eles precisam entender a importância que ele tem no elo dessa informação, para que você consiga, porque no final do dia, quem paga o salário dele é o cliente, percebe? Exatamente. E se a gente não tiver esse respeito pelo cliente, se a gente não tiver é claro que a gente está falando de uma mudança, né, uma mudança bem grande, mas se a gente não entender que uma relação ética é muito mais saudável, você precisa implantar isso como uma filosofia. A empresa precisa se comportar dessa forma, né? Precisa ser uma coisa mais uniforme, de modo que você precisa entender, e aí depende do tamanho, depende da filosofia, depende da localização, depende do teu tipo de negócio, depende das variáveis que você vai ter, mas, a priori, você vai fazer um negócio chamado assessment. Ou seja, o que é o assessment? É uma verificação de dados para você encontrar e mapear as informações de que fluxo de dados que você tem, ou seja, você vai fazer um workflow desses dados, um fluxo desses dados, para você entender que tipo de dados você trabalha, se você trabalha com dados de consumidor, se você trabalha com dados grandes de colaborador, ou seja, seus stakeholders, de uma maneira geral, candidato à vaga na sua empresa, qualquer possibilidade que você tenha de vazamento de uma informação dessa, você estaria sujeito às penalidades da LGPD, quando ela estiver, de fato, em evidência, né? Quando ela estiver, de fato, punindo as empresas pelo vazamento de dados. Então, o assessment seria, assim, podemos dizer que seria o primeiro grande alvo das empresas. E o assessment é entender onde são os gaps que você tem, quais são os problemas que você tem em relação à adequação à legislação, ou seja, aquilo que a legislação exige e o que você está em desconformidade, para que você consiga adequar, entendendo quais são os problemas que você tem em relação a vazamento de dados, quais são as possibilidades reais de você sofrer um ataque de hacker, se sofrer um ataque de hacker, quais são as medidas mitigadoras que a empresa vai tomar para que minimize esses problemas. Você tem os dados pessoais que você já precisa proteger, né? Mas você tem os dados sensíveis. Você tem 2 níveis de dados. Então, se a gente pudesse dizer, vazar dados pessoais já é complicado, mas imagina vazar dado sensível. E o que a legislação entendeu que é dado sensível? Por exemplo, dados relacionados à raça, cor, etnia, religião, partido político, são dados sensíveis, porque isso pode indicar, inclusive, a personalidade, né, e uma conduta que pode até ser discriminatória, eventualmente, se você descobre, por exemplo, que uma pessoa... Imagina que a sua empresa ela trabalha com pessoas que se relacionam... Vamos pensar uma empresa de telefonia de grande porte. Uhum. Então, lá vai ter artista, vai ter político, vai ter pessoas expostas, de uma maneira geral.
E aí vamos imaginar que você pega um determinado político, um determinado ator, que seja, e aí você descobre, através do vazamento de dados, por exemplo, que ele é adepto a uma determinada religião ou determinado partido político da qual você não sabia. Né? Isso é um dado sensível que pode impactar, inclusive, na imagem desse ator, dessa pessoa pública. Então, ela precisa passar por um dado que a gente chama de anonimização, ou seja, você precisa criptografar, não é só a criptografia, mas a criptografia é uma forma que você tem de anonimizar esses dados. Então, eu vou saber que o Pedro, ele é casado, ele mora em tal lugar, ele tem o CPF dele, e que, por exemplo, hipoteticamente, ele gosta do budismo. Vamos chutar qualquer religião aqui. Uhum. E aí, eventualmente, você pode começar a ter problemas com pessoas que não gostam do budismo, ou vice-versa. Então, às vezes você se preserva de determinadas informações que são coisas da sua intimidade, né, e que você não é obrigado a revelar e nem deveria ter que revelar. Então, para que você consiga proteger esses dados, isso não cause para esse usuário do sistema um problema maior, você precisa anonimizar esses dados, ou seja, só tem acesso a esses dados o gestor da informação, né, que a gente chama de DPO, que é a pessoa responsável, que é o Data Protection Officer, é a pessoa que é o responsável por gerir seus dados. Eu não sei se foi claro. Perfeito. Não, foi claro. Deixa eu seguir com uma outra pergunta, doutor Alexandre. Além do aporte da contratação de uma empresa especializada como a Ramalho Rangel, também devemos considerar que é imprescindível o uso de tecnologia e da inteligência artificial para trabalhar em paralelo com o departamento jurídico da empresa. Conta um pouquinho para a gente, doutor Alexandre, como é que a Ramalho Rangel tem se preparado para auxiliar as empresas, como eu sei que o senhor atende, de pequeno, de médio e de grande porte, para implementar um projeto tão robusto e tão complexo quanto, não somente a LGPD, quanto o compliance de uma forma global? Então, Pedro, tudo começa no assessment, ou seja, no levantamento de dados. E como é que você faz esse levantamento de dados? Você vai fazer isso através de workshops, de entrevistas com os funcionários, com os colaboradores dos setores chaves. Então, você precisa entender como é que funciona o RH, porque o RH é o setor-chave, porque ele concentra as informações do seu funcionário, ele concentra as informações de candidatos a vagas da sua empresa, ele concentra informações que podem ter impactos severos. Vou dar um exemplo, só para a gente poder dinamizar isso, ficar um pouco mais fácil. Vamos imaginar que a sua empresa esteja contratando alguém, tá? Ou então já contratou alguém. Em uma das etapas, você pediu para que essa pessoa, por exemplo, preenchesse os dados e dissesse qual é o tipo sanguíneo dela. Né? Eventualmente, perguntar se ela tem algum tipo de doença contagiosa. Exato. Você vai falar, Alexandre, você pode fazer esse tipo de pergunta? E a resposta vai ser sempre depende. Imagina se essa pessoa for trabalhar, por exemplo, manipulando produto alimentício. Eu preciso saber se ela tem algum tipo de doença que é capaz de passar para o alimento. Ou seja, como é que eu vou dar segurança alimentar para o meu consumidor se eu não tenho segurança no meu atendimento? Porque a pessoa que eu contratei, ela não tem, ela tem uma determinada doença que é infecto-contagiosa. Percebe? A gente está vivendo até um momento importante agora, né? Coronavírus. Imagina se você ia querer se seria justo que uma empresa contratasse alguém que esteja contaminado pelo coronavírus e que vai estar em contato com o público. Percebe? Então, eu preciso saber se essa pessoa está contaminada pelo coronavírus. No meu entendimento, é evidente que sim. Agora, eu tenho que pegar essa informação e colocar isso para que todas as pessoas saibam? A resposta, igualmente, é evidente que não. No caso do coronavírus, sim, porque você é obrigado a notificar, mas por uma determinação estatal. Mas imagina, por exemplo, vamos imaginar que ele fosse uma pessoa soropositiva. Vou dar um exemplo aqui. Ele fosse trabalhar, por exemplo, na coleta de sangue, com produtos que um acidente pudesse acontecer e, eventualmente, houvesse uma contaminação.
que você poderia levar a risco um consumidor ou um colega de trabalho, etc, etc. É importante que você saiba, o meu entendimento é sim, o que você não pode é discriminar essa pessoa por isso, mas Pelo você fato, né? precisa saber para que você possa dar segurança para as outras pessoas. Como é que você vai dar segurança para alguém se você não sabe a informação? Então, você precisa ter informação. E aí, o teu RH pode virar uma bomba relógio. Porque imagina que o teu funcionário que não gosta, o funcionário A não gosta do funcionário B. Então, ele descobre uma determinada coisa em relação ao funcionário B e vai lá, para que não fique no desperdício, ele vai lá e consegue coletar um dado qualquer. Vamos imaginar uma entrevista de emprego ou uma ficha de funcionário que está em cima da mesa. O cara vai lá, fotografa isso e coloca no Facebook, por exemplo, coloca numa rede social qualquer e dá ampla divulgação para isso. Isso é um vazamento de dados? Evidente que sim. E de quem é a responsabilidade disso? Pode haver uma responsabilidade expressa do colaborador, e vai ter que ser analisado, enfim. Se você conseguir descobrir quem foi, né? Então, isso é um outro problema, você nem consiga descobrir. Mas da empresa, a partir da LGPD, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque quem é responsável por custodiar esse dado? Quando o funcionário vai lá e dá essa informação para a empresa, ele está dando essa informação confiando que ela vai tratar essa informação de uma maneira adequada. Esse é o espírito da norma. Então, você precisa entender quais são os gaps de informação que você tem, aonde são os locais que você pode ter problema de vazamento de dados. E você precisa encontrar fórmulas e medidas mitigadoras para que esses fatos não ocorram. E dados sensíveis, como esses que a gente está falando aqui, eventualmente, a gente tem que criar um padrão de anonimização. Eu vou importar esses dados para o sistema, vou criar uma criptografia, só quem vai ter acesso a esses dados é quem tem a senha da criptografia. Então, Entendi. se um hacker invadir o meu sistema, ou se um outro funcionário não tem a senha, vai tentar acessar, ele não vai conseguir ter informações que são confidenciais. E se, por acaso, houver esse vazamento, o meu espectro de investigação é menor, que a pergunta é simples: quais são as pessoas que têm a senha? Então, em vez de eu ter um mundo de pessoas, eu passo a ter só aqueles que são responsáveis diretos pela informação, ou pelo menos que possam acessar essa informação. Maravilha. Então, Alexandre, aproveitando até o gancho que o senhor tocou no ponto do coronavírus, das pessoas infectadas e tal, olhando hoje, tá, o coronavírus ele impactou a diversas empresas, a diversas leis que foram, medidas provisórias que foram adotadas para ajudar as empresas a se manterem, a sobreviverem a este momento de crise. Teve alguma alteração significativa quanto ao prazo, tá? Que o senhor falou no início que queriam postergar para 2021, 22 não foi postergado, mas o coronavírus ele impactou no fato de modular a implantação da LGPD, ela permanece no escopo inicial que tinha agora para agosto. Vou para sintetizar a pergunta. Em agosto, qual o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? Qual o passo efetivo que ela tem que ter quando entrar em vigor em agosto para não ficar exposta ao risco? Vamos lá, então, Pedro. Eu penso que a LGPD, se você olha, se a gente for olhar o lado cheio do copo, ela traz digamos assim, um porto seguro para a pessoa que está usando o dado, né? Que você hoje não sabe. Você entra no site, você bota seus dados lá, e você não sabe se esse cara vai manipular dados, se ele vai vender seus dados, enfim. Você simplesmente acredita que aquela empresa vai fazer um tratamento adequado dos seus dados, embora você não tenha essa certeza. A legislação vem para botar uma pá de cal nessa história. Ele vem para dizer para você, usuário, olha, se esse cara utilizar, se essa empresa usar má fé, se ela agir de uma maneira não adequada à legislação, ela será punida pelo Estado. Então, na verdade, você sobe o sarrafo. Você começa a melhorar o nível, né, para que você consiga dar segurança ao usuário do sistema. O que acaba sendo, pelo lado cheio do copo, uma coisa muito boa, de uma maneira geral, seja para a imagem do Brasil, seja para a imagem das empresas brasileiras, seja para as pessoas utilizarem com mais segurança os seus dados.
Okay? Então, assim, esse é um ponto importante. Outro ponto que a gente tem que analisar é o lado vazio do copo. Qual é o lado vazio do copo? É o lado em que o empresário começa agora a ter que se mexer. Né? Por que eu te digo começa agora? Porque a legislação, na verdade, as punições, ela começa agora realmente em agosto. Né? A vigência dela começa em agosto. Tentaram modificar, mas não foi alterada. Tem ainda uma proposta em andamento para tentar alterar. O que está se discutindo, e já tem uma medida provisória que essa sim passou no Congresso, é que as penalizações só começam a acontecer em 2021. Então, assim, seria um prazo de suspiro. Você já teve a vacatio legis, a lei entrou em vigor em 2018, quando estamos em 2020, ela não vale ainda. Né? A partir do momento ela vai estar valendo, mas em razão da pandemia, vamos dar mais um fôlego de respiro para que as empresas possam se adequar. Né? Até porque são muitas as alterações, são muitas as modificações que precisam ser feitas, de modo que o impacto é significativo. Então, a mudança de mindset da companhia. Tem uma mudança de pensamento, você precisa treinar a equipe, você precisa se adequar na sua inteligência artificial interna, você tem que ver teu site, enfim, você tem uma série de coisas que você precisa olhar e cuidar, então não é uma coisa simples. Então, você ganhou mais um prazo de respiro aí, por conta da pandemia. Mas eu penso que, se a gente deixar para o último dia, a tendência é que você acabe... Bom, eu como sou advogado, e no direito a gente tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente aprende desde cedo na faculdade, que é prazo. A gente não pode perder prazo sob hipótese. E eu imagino que o empresário, em relação à legislação, ele precisa estar atento ao prazo, porque a penalidade vai ser muito pesada. A penalidade pelas violações de dados, ela claro que sim, tem vários níveis de penalidade, mas ela vai de uma advertência, por exemplo, até o fechamento da empresa, ou uma multa de 2% do faturamento global, que pode chegar a 50 milhões por cada vazamento de dados. Então, assim, é uma punição de alta envergadura, realmente bem alta. Eu acho que a gente só perde para 2 países, eu acho que Itália, eu não sei se Bulgária, tem um outro país também que eu não tenho certeza para dizer para vocês aqui, qual outro país que a gente perde. Assim, nem a lei europeia ela é tão alta, a punição é tão alta quanto está vindo a LGPD. De modo que a gente precisa pensar que a adequação ela leva tempo. Né? Imagina se você for mudar, você vai chegar em casa agora, você quer mudar as disposições dos móveis da sua casa. Você vai levar um tempo. Você vai levar um tempo para entender o que você quer. Então, assim, o que você vai ter que fazer para a LGPD? Mudar a sua casa. E mudar a sua casa, às vezes, não é simples. Imagina que você passou anos indo para o mesmo quarto e agora você resolveu mudar de quarto. De vez em quando você vai para o lugar errado, né? Porque o cérebro trabalha com as informações, que são aquelas informações que são gravadas no seu subconsciente. Então, essa mudança de mindset, essa mudança de posicionamento, essa adequação e essa melhora de postura empresarial, ela vai levar tempo. Além do que você tem que fazer uma modificação física. Né? É como se você fosse pegar a porta do seu quarto, fechar a porta do seu quarto, botar tijolo, e abrir ela do outro lado. Se você tomar cuidado, você vai bater com a cara na parede. Porque ela é uma adequação importante, ela vai mudar um quadro importante dentro do seu negócio. De modo que, penso que as empresas precisam se antecipar, já eram muitas, inclusive, a gente já está trabalhando em algumas, que já está há 1 ano, para você ter uma ideia, fazendo assessment, fazendo levantamento de dados. É claro que é uma empresa grande, mas você vê, ainda não se terminou nem o assessment. Imagina quando for começar a implantar. Então, a gente está falando de uma situação que é severa, a gente tem que passar pelos gaps, a verificação de gaps e riscos de vazamento de dados, tem que ter esse data flow, um roadmap, que é o risk assessment, ou seja, a gente analisar, fazer a verificação de possíveis riscos e propor as condutas mitigadoras. E aí eu volto para que eu não te respondi corretamente, adequadamente, em relação ao que você me perguntou da integração entre o direito e a tecnologia. Eu diria para você que ela é 90% tecnologia. Então, você precisa ter muitas ferramentas de tecnologia, porque o teu vazamento vai começar provavelmente por ali. E o direito ele precisa adequar suas informações
de contrato, entender quais são as possíveis fontes de vazamento, quais são os impactos, analisar a legislação no que impacta no seu negócio, né, para que você possa adequar, então, o direito, né, a legislação, a adequação da legislação e a tecnologia. Mas a tecnologia, nesse ponto, ela é muito importante, porque ela vai fazer a verificação de dados, essa congruência de informação. E aí você vai precisar de uma pessoa chamada DPO, que é, depois que você fizer o assessment e você entender o risco da operação, você vai ter o DPO, que é uma pessoa que vai ficar responsável por monitorar os vazamentos de dados e, caso haja vazamento, ele precisa adotar as medidas mitigadoras e, eventualmente, informar a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que foi criado pelo governo. Então, você vai ter aí um interlocutor que vai ser contratado pela empresa, que pode ser um funcionário da empresa, tá? Mas ele também pode ser uma empresa externa, contratada, outsourcing, enfim, dependendo do tamanho da empresa, pode ser um escritório contratado para fazer o trabalho do PPO, para que monitore e, eventualmente, imagina que você deu os seus dados no meu site. Estou dando um exemplo. Eu sou um site de e-commerce e você deu os seus dados lá para poder fazer uma compra. E aí, depois que a legislação estiver sendo exigida, você entra no site e pede para que eu apague seus dados. Vai ter que entrar esse cara chamado DPO. Para quê? Para que ele entre, entenda o teu requerimento e faça a destruição desses dados e comprove para a autoridade nacional, né, que vai controlar isso, que você fez deu o correto destinamento desses dados. E é que é possível destruir esses dados, porque pode ser que você tenha dados que não possam ser destruídos, né? Então, como é que você vai fazer para anonimizar isso e impedir que a vontade daquela pessoa não seja atendida, né? Então, a gente precisa entender uma palavra que é importante, que eu não falei aqui, que é o legítimo interesse, ou seja, a empresa ela vai ter que dizer para você o que ela faz com os dados. Então, se ela trata dado, ela vai ter que dizer para você, olha, Pedro, você vai preencher seus dados para você fazer a compra aqui, porque eu preciso entregar na sua casa, por exemplo, e eu trato o dado. Você permite que eu trate seus dados? Olha, eu posso vender os seus dados para o Google. Você permite que eu venda seus dados para o Google? Isso é o que a gente chama de compartilhamento correto da informação, adequação dessa informação com a finalidade para que você... Ou seja, mais uma vez, a gente vai voltar para a história da ética. Eu vou tratar seus dados, eu digo que vou tratar, eu digo para que eu vou tratar seus dados. Você, que é o dono dos dados, decide se autoriza eu fazer isso ou não. Quer ver um modelo que a gente sempre tem encontrado agora? Política de cookie. Você entra no site, aparece lá eu sou um cookie, você permite que eu te auxilie aqui na verificação? Eu vou captar dados, você concorda? Aí você disse sim ou se não. Está aí. Isso é uma política de LGPD. Isso é uma política de adequação da informação. Você sabe que está autorizando que esse site faça buscas nos seus dados. Alexandre, aproveitando o gancho que o senhor falou do e-commerce, eu vou trazer isso para um pouco mais para o nosso mercado também. Vamos lá, eu sou dono de uma concessionária, eu vendo carro, ou vendo moto, ou vendo caminhão. O caminhão geralmente é muito mais focado em B2B, vamos olhar para o B2C. O doutor Alexandre foi comprar um carro na minha concessionária. Tá? O senhor decidiu comprar um Audi. E aí o senhor deu a entrada no cartão de crédito do senhor. Eu já tenho um dado sensível do senhor, que é o seu cartão de crédito. Eu passei, eu tenho os seus dados. Então, digamos que o senhor pagou para colocar essa situação, você não pagou na loja, tá? Você transacionou isso online. Então, você colocou na minha plataforma, eu coloquei ali, e o saldo final desse carro, o senhor deu 30% do cartão, e o saldo final o senhor decidiu parcelar em 12 meses. Então, eu tenho ali dentro do meu ERP, dentro do meu software de gestão e do meu CRM, eu tenho muito dado do senhor, inclusive e-mail, CPF, sexo, se o senhor é casado, endereço, todos os dados do senhor, no final das contas, eu tenho muitos dados. Eu começo a impactar, começo a mandar campanhas de e-mail para o senhor. Exemplo. E aí o senhor fala, eu não quero mais receber esses e-mails. Ok, eu descadastro o senhor, mas pode ser que lá na frente eu venha novamente a te mandar e-mail com
quando eu subir, digamos, eu subo essa base novamente do meu ERP, só que você me falou lá atrás que você não queria, você solicitou que se cadastrasse. E aí eu mando de novo. Eu sei que isso hoje a gente não tem um impacto efetivo. Esse tipo de configuração, esse tipo de atitude, ele vai ter um impacto no futuro, nesse futuro próximo agora, nessa pergunta, olha, eu já te perguntei, ou digamos, eu disse que eu quero me descadastrar e eu não quero mais que meus dados estejam cadastrados na sua concessionária da Audi. Um exemplo. Você obrigatoriamente teria que excluir esses dados e provar que destruiu os dados? Mas eu tenho que provar fiscalmente a compra do senhor, então eu também não posso destruir, porque eu tenho SPED? Perfeitamente, foi muito boa a sua colocação. Então, eu tenho dados sensíveis que eu não posso informar, ou seja, eu não vou poder destruir esses dados porque eu tenho um documento fiscal que eu preciso preencher e preservar por 5 anos da minha empresa. Mas isso é diferente do transacionar essas informações. Uma coisa é eu ter a informação para cumprir uma obrigação fiscal, outra coisa é eu utilizar essa informação para fins privados. Para vender dado, para compartilhar dado. Imagina que eu estou comprando um Audi TT, e aí é óbvio, né, que quem compra um Audi TT numa concessionária, ele tem um alto poder aquisitivo. Então, eu posso perfeitamente pegar esses dados e tentar negociar os dados de vários consumidores meus de alta performance com empresas que precisam de consumidores de alta performance. Vamos dar um exemplo? Eu vou vender o meu cadastro, digamos assim, de clientes, né? Esses dados para uma empresa construtora que vende imóveis de alto padrão, porque você tem, ou vou vender para uma corretora de valores que faça aplicação financeira, ou seja, eu identifico o perfil daquele consumidor e coloco esses dados à disposição do mercado. Isso acontece com muita frequência. Uhum. Se a gente não... E a legislação ela vem para punir exatamente esse tipo de conduta. Você pode fazer isso? Pode, desde que você peça o consentimento à parte. Então, eu tenho que perguntar ao consumidor, eu vou tratar seus dados, você concorda? Consumidor, eu quero compartilhar seus dados, você concorda? E aí, se houver essa concordância, até o momento que ele peça para você parar, você pode compartilhar, é evidente. Quando você falou para mim, Alexandre, hoje a gente não tem uma punição direta, você não tem uma punição administrativa, mas não impede que o usuário vá ao judiciário e peça uma indenização pela utilização dos dados dele. Então, hoje, eu não tenho a incidência da LGPD, mas eu, enquanto consumidor, se eu me sentir lesado, eu vou ao judiciário e peço uma indenização. Você utilizou meus dados sem meu consentimento. Então, você pode, sim, ter um prejuízo. Entendi. Entende? E aí é só uma política da empresa entender quais são os riscos que ela quer correr. Né? Então, é evidente que esses dados, a depender do nível, a depender do nível de proteção, do nível de dado, do nível de informação, a gente não está falando de vazamento, a gente está falando de dados realmente fornecidos pelo detentor dos dados. Pós-LGPD, ele pode ter todas as penalidades que a legislação exige, inclusive uma multa que pode chegar a 50 milhões. Caramba, então, será que ele vai querer pagar essa conta? E sem prejuízo da parte ainda de entrar com uma ação e pedir uma indenização. Entenda? Então, você pode ter uma dupla punição. Então, assim, a não adequação, ela vai custar bem caro, assim, eu acho que é bem complicado, e a gente tem orientado, inclusive, as empresas que estão se adequando, que elas entendam que ela precisa fazer uma política de privacy by design e privacy by default. E, na verdade, você já constitui a tua lógica no sentido de preservar com honestidade os dados. Ou seja, se eu for tratar seus dados, Pedro, eu vou te avisar. E você vai consentir. Se você não consentir e eu tiver que guardar esses dados, eu vou anonimizar. E se houver um vazamento, a minha política de mitigação, ela está criptografada, então dificilmente alguém vai acessar os seus dados.
entende? Sem o seu consentimento. Então, é muito importante que você tenha esses dados, essa política de mitigação de riscos. E um outro ponto importante que a gente não está falando aqui, mas que acontece, que é o sequestro de dados. Ou seja, eu sei que eu sei que você tem uma agência que você trabalha para várias pessoas de grande renome. Uhum. Aí, o que eu faço? Eu não consigo atingir o banco de dados de uma outra empresa, mas você está mais vulnerável. Eu vou lá, hackeio essas informações, capto essa informação, mantenho ela comigo e peço um valor do sequestro para não divulgar, para que você não seja penalizado na Europa isso já aconteceu, pela GDPR, e aqui no Brasil pela LGPD, e para, eventualmente, você sofrer outras punições civis, que é o sequestro de dados. Então, você vai ter que ter um comitê, dependendo do seu tamanho, para gerir essa crise. Como é que você vai se organizar se isso acontecer na sua companhia? Isso é uma conduta mitigadora que você precisa pensar. Invadiram o banco de dados, pegaram dados sensíveis. E agora? Como é que você vai fazer? Entende? Então, assim, é muito importante que você tenha essas medidas mitigadoras, até para que você consiga cumprir a legislação, atender a autoridade, né, e atender principalmente a estrela da companhia, que é o consumidor, que é a pessoa cujo dado está lá, que pode não ser o consumidor, pode ser o parceiro, o fornecedor, o colaborador, a pessoa cujos dados que precisavam ser protegidos acabaram tendo esse risco de vazamento. Doutor Alexandre, seguindo para o final do nosso bate-papo, aqui na agência, nós temos muita preocupação em manter não somente os nossos clientes, mas as pessoas informadas. Acho que as pessoas informadas, elas decidem melhor, elas conseguem ter um norte muito melhor de que atitude tomar frente a determinados problemas e a determinadas mudanças que vão ocorrer em um futuro muito próximo. Eu queria pedir para o senhor alguma dica de leitura para as pessoas que querem se aprofundar mais, dica de leitura, tanto do LGPD quanto do compliance, vídeo, e falar com o senhor, para o senhor deixar o contato do senhor, qual a rede social que ele consegue encontrar o senhor, LinkedIn, Facebook, Instagram, como é que as pessoas podem contactar a Ramalho Rangel, caso elas precisem desse auxílio para adequação da LGPD, do compliance, de auditoria, de olhar para o setor tributário ou em tudo que a Ramalho Rangel atende, para o senhor fazer as considerações finais do senhor quanto a essa matéria e quanto a como as pessoas podem chegar até você. Legal. Vamos lá. O importante é que a gente entenda que o empresário precisa se movimentar no momento. Eu vou trazer um dado aqui que eu acho que pode ser relevante. Quando entrou a Lei Anticorrupção no Brasil, em 2013, foi criado um órgão fiscalizador, né, que, na verdade, cuida é a Controladoria Geral da União, a CGU, que emite várias normas de compliance. Então, você me pediu uma orientação em relação à LGPD. Você pode encontrar uma literatura aqui e ali, mas eu não posso, assim, eu não tenho nada para te indicar nesse momento que possa atender a expectativa, até porque a autoridade nacional ela já foi criada, mas ela não está em funcionamento. Então, assim, ela vai baixar portarias, resoluções, certamente, de adequação à legislação e ao momento, o tamanho da empresa, né, que tipos de observações essas empresas terão que fazer, enfim, a partir do seu tamanho, do seu gap de fluxo, etc., da quantidade de dados que trata, de fluxo, esse fluxo de dados. Então, você pode entrar no site da CGU, da Controladoria Geral da União, e lá você vai ter, por exemplo, o que é a LGPD, como você faz para estar em compliance. Você pode entrar no site da ANPD, que a autoridade não foi criada, mas ela já está no site lá, que é um site também público, a ANPD, para que você, eu acho que é .org, assim como o da CGU, para que você tenha os referenciais, algumas informações sobre a adequação da LGPD. E já que você vai estar fazendo essa busca, se você entrar no site da CGU, você vai ver que tem um órgão chamado CENEP,
que é CNEP, é Cadastro Nacional das Empresas Punidas. Uhum. O que o Estado fez na lei de corrupção? Ela criou esse cadastro, que é uma espécie de Serasa da empresa que não faz compliance, que não cumpre o compliance, a empresa violadora da legislação. O que eu imagino que a NPD vai ter a mesma lógica. Então, vamos utilizar o mesmo critério. E o que é mais assustador, se você entrar no CNEP lá, você vai verificar o tamanho das empresas que estão sendo punidas. Aí você acha assim, não, Alexandre, as empresas que vão estar sujeitas à lei anticorrupção são só as empresas grandes, só os Big Four. É igual a LGPD, só empresa grande. Então, faz o seguinte, entra no CNEP e olha o tamanho das empresas que estão sendo punidas lá pelo CNEP, que estão nesse cadastro. Tem uma até que é impactante, que a gente fez esse estudo de case no MBA, que eu não sei se o nome é massa da vovó, o bolo da vovó, alguma coisa assim. Mas só para vocês entenderem, é uma lojinha que vende bolo no aeroporto. O que aconteceu? Tinha alguma irregularidade do lugar que ela estava, iluminação, não sei exatamente qual é a irregularidade, uma lojinha pequena, aquelas ilhas que tem no aeroporto, e o oficial da Infraero, como é um órgão federal, foi lá, uma carteira federal, foi lá para poder autuar ela, porque ela estava em desconformidade com a regra lá da Infraero. E a velhinha, coitada, a dona da loja, que trabalha só ela e mais um funcionário, pediu para ele, você não pode me ajudar aí, não? Ele colocou isso no papel, ela perdeu o contrato por uma multa astronômica pelo tamanho dela, e ela está lá no Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Ou seja, está no Cadastro Nacional de Empresas Corruptas. Então, assim, e a gente vai verificar lá que a quantidade de empresas pequenas que estão lá é assustadora. Se esse cenário fosse repetir com a LGPD, a gente vai ter uma quantidade muito grande de empresas pequenas punidas pela LGPD, e aí, assim, a gente não consegue ainda mensurar o risco. Então, é importante que vocês entrem, façam essa análise no site da CGU, no próprio site da ANPD, que é o site da Agência Nacional de Proteção de Dados, que já traz algumas diretrizes, traz alguns dados sobre as informações sobre entrada em vigor, adequação, depois a composição, as portarias que vão sair em relação a isso. Voltando aí, que você tinha me perguntado em relação às atividades que a gente desenvolve, enfim, como a gente pode fazer, quais são os canais. Vocês podem, graças ao Pedro, eu não estava, graças à agência do Pedro, eu estou, assim, no LinkedIn, estou no Facebook, no Instagram, acredito que Alexandre Ramalho, se você fizer essa busca, você vai localizar, e o site da empresa é www.ramalhorangel, não tem o E, é ramalhorangel.com.br, e lá você vai encontrar informações sobre a LGPD e outras informações de produtos e serviços que a gente não dá para falar produto, mas, assim, dos serviços, de uma maneira geral, que a gente presta lá. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum tipo de contato, a gente vai ter um grande prazer em atendê-lo e tentar te ajudar nessa empreitada que vai ser a adequação à LGPD. Eu acho que, assim, fica para minhas considerações. Agradeço ao Pedro, agradeço à agência Lizard e agradeço a todas as pessoas que vão estar nos ouvindo, que estão nos ouvindo, né, porque eu acho que o programa, a entrevista é ao vivo, e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado. Alexandre, te agradeço mais uma vez, em nome da agência, em nome de todos. Eu vou colocar todos os canais do senhor aqui na descrição do vídeo, depois também para as pessoas poderem assistir. Mais uma vez eu te agradeço e ficamos aqui. Um abraço.